Mahjong, tá aí o jogo mais antigo da minha coleção. Até pouco tempo atrás, era o único jogo dela que eu ainda não tinha jogado. A maleta e as peças, elas são lindas, mas ele ficava lá, no alto do meu armário, e eu acabava esquecendo. Recentemente eu coloquei na cabeça que eu ia aprender mais sobre esse jogo e acabei me debruçando sobre o passado dele, que eu resolvi dividir com você nesse De Quem é a Vez História. Caso você queira que eu não me sinta solitário, clica no gostei, aciona a sineta e já comenta algo para manter o engajamento desse vídeo lá em cima. Se você quiser ajudar ainda mais, dá para se inscrever no canal, mas aí eu vou deixar para você pensar nisso quando o vídeo acabar. Quando eu falo Mahjong, provavelmente você pensa naquele que você jogava no computador. A primeira incursão do Mahjong em um sistema operacional foi em 1990, no Windows 3.0. Mas esse Mahjong do Windows era basicamente o Mahjong Solitaire, que eu jogava e adorava, mas que é bastante diferente do Mahjong original. Acredita-se que o Mahjong tenha sido influenciado por vários jogos de cartas tradicionais chineses. Um desses jogos é conhecido como Mahjong, um jogo de cartas que foi popular durante a dinastia Ming, que foi de 1368 até 1644. Se você está com curiosidade, o Mahjong é um jogo de compra e descarte, similar ao Rummy, tipo Rummikub. Muitos estudiosos acreditam que o Mahjong pode ter sido um dos principais precursores do Mahjong, porque ele também tem uma estrutura de naipes e valores, além de possuir um mecanismo de jogo bem parecido. Foi a transição desses jogos de cartas, tipo Mahjong, para um jogo de peças que ajudou na popularização do Mahjong, porque as peças dele, muitas vezes feitas de materiais como osso e bambu, são muito mais duráveis do que as cartas de papel. Além disso, as peças de Mahjong podem facilmente ser empilhadas e manipuladas, o que se adapta bem ao estilo de compra e descarte desse tipo de jogo. Apesar do Mahjong ser reconhecido no mundo inteiro como um jogo chinês icônico, as suas origens exatas são motivo de debate entre os historiadores. A teoria mais amplamente aceita é a de que o Mahjong se desenvolveu na China durante a dinastia Qing. Enfim, eu acho que eu falei certo. Provavelmente ali no meio do século XIX, nas províncias costeiras de Jiangsu, Anhui, Zhejiang. Acho que eu acertei. Perto de Shanghai. No entanto, por não haver registros antigos escritos sobre o jogo, fica difícil precisar e confirmar essa origem. O nome, que significa pardal, foi transliterado de várias maneiras, como Machang, Machang, Machok e Machao. Pra mim parece tudo a mesma. Perdão, galera da China. O tal pardal, ou um mítico pássaro de 100 inteligências, aparece numa das peças. Até 1905, Mahjong não era um jogo comum fora de certas áreas da China, mas depois desse período a sua popularidade cresceu e ele acabou se tornando ainda mais bombado do que o xadrez em alguns locais. Nessa época, os chineses modificaram alguns detalhes e incorporaram uma série de pequenos rituais para tornar o Mahjong mais próximo do que ele é hoje em dia. Foi justamente durante esse período que ele passou por uma série de alterações com a padronização das regras e das peças do jogo. Boa parte das mudanças desses rituais particulares estão associados a como o embaralhamento é realizado, como as 4 paredes são construídas com as peças, como as próprias peças são distribuídas e como a caixa Kong é criada. Isso tudo pode parecer uma bobagem, né? Mas é importante lembrar que o Mahjong era usado principalmente como um jogo de azar. E esses rituais aparentemente inócuos ou supérfluos geralmente eram uma maneira de evitar trapaças quando o jogo era jogado. Com isso, ele começou a ganhar popularidade e se espalhou muito rápido por toda a China, o que fez com que ele virasse um passatempo importante para muitas famílias chinesas. Quer popularizar o De Quem é a Vez? Então segue ele no Instagram. Vai te tomar uns 5 segundos, mas vai ser show de bola pra gente.
No início do século XX, o Mahjong foi levado para o Ocidente por Joseph P. Babcock, que foi quem registrou o nome Mahjong e o vendeu como sendo algo novo, exótico e cosmopolita. O cara era um expatriado americano que estava trabalhando na China. Babcock, no caso, simplificou algumas das regras do jogo para deixar ele ainda mais acessível aos jogadores ocidentais. Tipo a galera que resolveu fritar um makimono e chamar de Hot Philadelphia? Então, essa é a ideia. Mas o pior é que deu certo e o jogo rapidamente ganhou popularidade, especialmente nos Estados Unidos, onde desencadeou uma verdadeira febre do Mahjong na década de 1920. Quando a moda começou, ele era um jogo associado à elite estadunidense, tipo o presidente e a primeira-dama Harding, além de várias celebridades de Hollywood. Mas rapidamente ele começou a ser jogado por todo o país. A triste ironia é que os anos 1920 foram uma época, digamos que, bastante racista, com um sentimento anti-imigrante bem forte. Em 1924, só para vocês terem uma ideia, a Lei Johnson-Reed consolidava ainda mais as restrições e exclusões da imigração asiática. E foi o período também que teve como auge ali a Ku Klux Klan na cultura estadunidense dominante. Ou seja, o jogo ganhou popularidade por ser comercializado como um antigo jogo chinês, né, assim, bacana, diferentaço e tal, fazendo os estadunidenses brancos abraçarem ele. Mas enquanto isso, eles rejeitavam todo o restante do povo chinês. Durante essa mesma década de 1920, o Mahjong foi sendo aprimorado pouco a pouco para se tornar mais atraente visualmente, melhorando assim a estética geral dele. Alguns dos conjuntos fabricados eram conhecidos por sua beleza e atenção aos detalhes. Nesse mesmo período, o tal do Babcock fez um acordo com aquela marca de gosto duvidoso que brasileiro adora usar, chamada Abercrombie & Fitch. Essa foi a primeira empresa a vender conjuntos de Mahjong lá nos Estados Unidos. O sucesso foi tão grande em Nova York que um dos cofundadores da empresa, Ezra Fitch, decidiu que seria uma boa ideia enviar vários emissários a cidades da China para comprar todos os jogos de Mahjong que eles conseguissem encontrar. Em seus anos de produção, a Abercrombie Fitch acabou vendendo cerca de 12 mil Mahjongs. A parada foi tão doida que a Abercrombie Fitch tinha que manter um registro, imagina isso, um registro dos clientes para os quais ela tinha vendido os conjuntos para que os jogadores pudessem encontrar pessoas, outras pessoas no caso, com quem jogar. Lembra que eu falei da tal febre do Mahjong? Então, esse é um dos exemplos. Em 1923, o jogo foi publicado pela primeira vez na Grã-Bretanha e também ganhou popularidade lá. Ele ficou tão popular que chegou até aos postos avançados britânicos na Índia e esses britânicos de lá jogavam com bastante frequência. O maneiro é que os caras que estavam lá, né, os ingleses, os britânicos que estavam nos postos jogando, eles tendiam a jogar com as regras chinesas originais do Mahjong e evitavam as regras elaboradas pelos estadunidenses. Atualmente, ele é jogado em todo o mundo e vários fabricantes produzem os conjuntos. Apesar disso, o jogo não é tão popular no Ocidente como o xadrez e o gamão, mesmo sendo bem conhecido, especialmente nos Estados Unidos. Um dos principais varejistas dos conjuntos de Mahjong hoje em dia é a The Regency Chess Company of England. Eles estocam uma ampla variedade de conjuntos, incluindo os chineses básicos, assim como versões italianas de luxo. No final da década de 1930, um grupo de mulheres judias, incluindo uma chamada Dorothy Mayerson, que já vinha comercializando ali a sua própria versão ligeiramente adaptada do jogo, que ela chamou de versão popular, decidiu padronizar o Mahjong e facilitar algumas das pontuações mais complicadas, simplificando o que já havia sido simplificado da versão original. Essas mulheres se conheceram em Nova York e formaram Sex and the City. Não, mentira, volta. Essas mulheres se conheceram em Nova York e formaram a National Mahjong League em 1937. A ideia nunca foi criar um estilo de jogo que fosse associado particularmente a mulheres judias, mas acabou que ele se espalhou por esse segmento específico, especialmente
depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1950, o Mahjong desempenhou um papel realmente importante e incomum naquele grupo que foi rapidamente indo para os subúrbios de classe média. Isso porque as mulheres que tinham participado da força de trabalho durante a guerra e que acabaram voltando para o lar depois da guerra, elas buscaram uma forma de se conectar. Então, pelo menos uma vez por semana, rolava aquela partidinha de Mahjong entre elas. Isso transformou o jogo numa espécie de marcador étnico, além dele ter servido como uma poderosa conexão social. Depois do meio do século passado, alguns pontos relevantes ocorreram na história do Mahjong. Durante a Revolução Cultural, por exemplo, o jogo, junto com outras formas de entretenimento consideradas burguesas ou ocidentais, foi proibido na China. Só que depois da morte de Mao Zedong e o fim da Revolução Cultural, o jogo voltou a florescer no país. Enquanto sofria restrições na China, o Mahjong continuava a crescer no Ocidente. Ali nas décadas de 1960 e 1970, ele ganhou um novo boom de popularidade por conta de clubes que foram surgindo em muitas cidades. Isso também fez com que o jogo começasse a ser jogado em competições organizadas. Como foi dito no início do episódio, depois dos anos 1980, com o surgimento dos computadores pessoais e mais tarde da internet, o Mahjong encontrou um novo meio para se propagar. O Mahjong solitário, em particular, tornou-se um jogo popular em computadores e dispositivos móveis. Além disso, jogos multiplayer online também permitiram que pessoas de todo o mundo jogassem Mahjong juntas. Anos depois, mais precisamente em 2011, o Ministério da Cultura da China incluiu o Mahjong na lista de patrimônio cultural intangível do país, reconhecendo assim sua importância para a cultura e para a história chinesas. Caso você queira comprar um Mahjong ou até outro jogo bom que eu costumo indicar, dá uma conferida na descrição desse vídeo. Tem várias dicas boas, só de clicar nos links já ajuda o canal. Jogar Mahjong é relativamente fácil, embora ele tenha ali muitas peculiaridades para quem está conhecendo pela primeira vez. Existem diversas variantes de Mahjong, como as diferentes versões regionais na China, assim como a popular Hit no Japão, além das versões da Coreia, Filipinas, entre outras. O Hit, que foi o que eu joguei, é um jogo parecido com Pif Paf. O objetivo do Mahjong é você ser capaz de bater com 14 pedras na mão, sendo 4 conjuntos de 3 pedras, mais um par. São 144 peças ao todo e o jogo é jogado com 4 pessoas. O que eu senti mais dificuldade foi relacionado à pontuação em si, que precisa de uma aula à parte. Esse conjunto que vocês estão vendo foi o que eu comprei em 2007. Se parar para pensar, foi o primeiro jogo da minha coleção moderna e que finalmente está vendo a luz do dia. Inclusive eu tive que pagar imposto para importar ele, mas isso é papo para uma outra história. O Mahjong sempre me fascinou pela beleza das suas peças. Só que eu achava que ele era muito intrincado e difícil de jogar. Mas depois que eu joguei e pesquisei sobre ele, de fato descobri que ele é difícil e intrincado de jogar sim. Mentira. Mas depois que eu joguei e pesquisei sobre ele, eu fiquei ainda mais empolgado com as possibilidades de aprender tudo que ele tem para oferecer. E você, já jogou Mahjong? Tem algum jogo antigo que você curte e queria ver sendo escavado por aqui? Joga nos comentários para eu poder conferir. Valeu, pessoal!